Hoje o vídeo é bem polêmico, mas eu preciso falar e eu preciso trazer a realidade para você. Esse vídeo é para quem? Você que é empresário, você que é líder, você que quer arrumar um trabalho, você que é trabalhador, é muito importante. Só que esse vídeo aqui é polêmico por quê? Porque eu vou falar muito da geração mimimi. Eu vou falar muito desse pessoal que não sabe ouvir um não, ouve um não e chora. Leandro, o que isso tem a ver com liderança? Tudo a ver. Presta atenção, um dado real. 90% das pessoas que são desligadas de uma empresa são desligadas por comportamentos. Eu vou repetir. 90, eu não falei 10, 15, 20, eu falei 90. 9 em cada 10 pessoas são desligadas de uma empresa por causa de comportamento. Você já percebeu quando a pessoa é contratada? Ela é contratada pelo seu currículo, suas competências, e ali é analisado um monte de coisa, a pessoa entra. Mas ela é desligada da empresa por causa do comportamento. Será que isso não é importante? É extremamente importante e eu preciso trazer isso porque eu vou trazer muita coisa ainda sobre não só análise de perfil, gestão, a matriz de decisões, muitas coisas importantes, mas eu preciso iniciar falando sobre coisas ligadas a comportamentos. Por quê? Porque você vai trabalhar com seu cliente é o quê? Pessoas. Seus funcionários são pessoas, um time, um grupo, tudo são pessoas e as pessoas estão cada vez mais com o seu psicológico, infelizmente, muitas delas abaladas. E isso influencia diretamente no seu trabalho, no seu emprego, ou seja, onde a pessoa estiver exercendo alguma coisa de liderança. Então preste atenção, hoje vamos falar muita coisa forte da geração mimimi. E por isso, você precisa estar ligado porque hoje a gente vai estar aqui junto com o 3D em coisas que só os fortes e os valentes vão passar dessa fase, beleza? Me acompanha! Acho que na volta, né? Tchau, mano. Tchau. Tchau. Vai vendo. Eu vou falar. Eu falei que o vídeo é polêmico. Geração mimimi. Valeu, por que você botou o Teletubbies? Eu sei que algumas pessoas que assistiam Teletubbies hoje são pessoas super ativas com superação e tal, mas muitos, e eu tô falando sério, muitos não. A geração Teletubbies é uma geração... O que é isso aqui, gente? Não tô brincando. Isso aqui é uma escola de quê? Tá formando o quê? Presta atenção no que eu vou falar. Parece brincadeira, mas quem é que vence no mercado? Por que isso é importante? Você que é líder, você vai lidar com pessoas, com funcionários, que de repente você vai dizer um não e ele vai chorar. E você precisa entender que se você não entender a mente de pessoas que tem uma diferença entre vitimistas e protagonistas, você não vai conseguir ter um time vencedor. Então presta atenção. Primeira coisa, os cuidados com essa geração mimimi. Quem é? Fala um pouco mais, Leandro. Quem é essa geração mimimi? É a geração que não soube ouvir não. Eu, por exemplo, aprendi, desde a época do colégio, novo, vários nãos, e não pode isso, não tem como, tomava uma bronca, os pais repreendiam, meus pais sempre repreenderam, eu aprendi a ter atitude, a superar coisas. Hoje existe uma geração, presta atenção no que eu vou falar, onde os pais têm medo de falar não para os filhos e vão criando assim aquela super proteção dos filhos, e aí não ouvem não. Aí quando esse jovem chega com 17, 18 anos e entra no mercado, quando um líder fala para ele, cara, esse trabalho aqui não ficou bom, ele chora. Deixa eu falar uma coisa para vocês, um caso real e recente. Um diretor meu me ligou recentemente para me contar uma história, se liga nessa história. Ele entrevistou uma pessoa de 21 anos, vou repetir, ele entrevistou uma pessoa de 21 anos. E aí, beleza, o cara não passou na entrevista, ele passou até a segunda etapa, na segunda etapa foi recusado, beleza. E de repente aparece na unidade a mãe desse cara que teve essa entrevista. E a mãe foi conversar com esse diretor meu e falar, olha, você frustrou o sonho do meu filho. E quando ele me falou isso, eu falei, cara, você tá de brincadeira. Não, isso não aconteceu. Ele, Leandro, eu juro que isso aconteceu. Não, isso não aconteceu. E a mulher começou a falar, porque você entrevistou meu filho e frustrou o sonho dele, que sonhou entrar aqui. Gente, graças a Deus eu não conversei com uma mulher dessa, porque não ia dar certo. Sabe o que é isso?
Não, essas pessoas não vão vencer. Gente, presta atenção no que eu vou falar. Pessoas que vencem desde novo, elas vão aprendendo. Quando você fala com o medalhista olímpico, o cara está treinando desde 9 anos, 10 anos, 11 anos, 15 anos. Já viu? Quem viu a Olimpíada sabe, com 16, 17 anos, aqueles ginastas olímpicos, a pressão psicológica, tudo, caiu, levanta. Meu amigo, inclusive Diego Hipólito, que teve uma vez que perdeu e aí na outra superou, a capacidade de superação, de lidar com o emocional. Então entenda, as pessoas não estão sabendo lidar com o emocional, a chegar ao ponto de uma mãe reclamar que o filho não passou uma entrevista. Sabe o que é isso? É o filho que não aprende, vai chorar com a mamãe. Não era nem contratado. E às vezes, poxa, meu líder falou isso comigo, meu chefe falou isso. Ei, aprenda nas adversidades. Líder, se você não tiver na sua equipe, não conseguir identificar pessoas de sucesso, pessoas que têm atitude de protagonista, você vai sofrer com uma equipe vitimista. Entenda uma coisa que eu falo. Eu aprendi desde novo. Sabe o que a minha geração viu? Quando eu era novo, a gente via Rock Balboa, filme do Rock, e aí quando acabava o filme, a galera, os garotos, os moleques desciam lá na rua, e aí fazia saco de cimento, não tinha dinheiro nem nada, né? Pendurava e começava a socar. Tipo, vencedor, os filmes do Rock, né? Para você superar, perdeu, apanhou, não importa quando você apanha, importa o quanto você aguenta apanhar e superar. Então, o que eu estou falando é algo muito sério, mas Leandro, o que isso tem a ver com liderança total? Você vai lidar o tempo todo. 9 entre 10 pessoas são mandadas embora por problema emocional. Então, você precisa entender que se você não identificar isso e não preparar pessoas para ser uma geração forte, você vai ter uma equipe fresca, uma equipe cheia de não me toque. E aí você não consegue vencer. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é, você precisa identificar quem tem postura de vitimista, cheio de chorinho, e quem tem postura de protagonista. Vamos falar mais. Então, antes de eu entrar em maiores detalhes sobre características dos protagonistas para os vitimistas, eu quero trazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, a gente está falando de rock, mas o Sylvester Stallone, que tem 60 e poucos anos, é tudo malhado, acho que 70 e poucos anos, a mãe dele, isso não é filme, tá? É real. A mãe dele tem 98 anos, a última reportagem que eu vi, 98 anos, e malha todo dia e posta, olha só, vou repetir, 98 anos. Aí, recentemente também, nós tivemos a história aí do Mike Tyson, com 54 anos. Em 8 meses ele perdeu, se não me engano, 40 quilos. Em 8 meses, Mike Tyson perdeu 40 quilos por uma luta. O desejo de, tipo assim, eu quero voltar e tal. Não importa as motivações, mas ele fez. Ele é um cara de atitude e voltou ao ringue com 54 anos. E aí, por outro lado, trazendo para outro lado, hoje nós vemos jovens de 35, 40 anos, né, adultos, né, que ainda moram na dependência do pai e da mãe, gastando o que é pai e a mãe, pai e mamãe, uma dependência, não tem atitude de homem ou de mulher. Então, assim, é uma reflexão que você precisa fazer, porque pessoas que não tiverem atitude para conquistar, e a gente vai falar sobre isso, conquistar, não vão chegar a lugar nenhum. Eu vou trazer para vocês agora características, e você pode anotar, características dos vitimistas e características do protagonista. E você precisa identificar isso. Preste atenção, uma das piores... A gente sabe que a doença no corpo é algo muito sério, muito perigoso, mas a pior enfermidade que existe é o vitimismo. A pior enfermidade que existe é o vitimismo. Então, eu vou trazer para vocês agora características de vitimistas e de protagonistas. Vamos lá. Então, eu vou falar algumas coisas agora que a gente tem aqui no meu livro e que vale muito a pena você prestar atenção e anotar de preferência. A gente sabe que o vitimismo é o oposto da autorresponsabilidade e do protagonismo. Então, você precisa entender que o problema do vitimista é que o vitimismo é uma doença que alastra para outras pessoas. Então, você como líder precisa identificar se tem alguém assim no seu time, porque ele vai ter o problema de gerar isso em outras pessoas. Tá? Existem algumas formas, Leandro, de recuperar um vitimista? Existe, tá? Mas não existe nada mais cansativo
do que você tentar falar o que é melhor para uma pessoa e ela não reagir, né? Então esse é um ponto que você tem que analisar. Se a pessoa quer, se a pessoa não quer, você vai estar perdendo tempo. Porque normalmente os vitimistas, eles gostam de vomitar muitas melancolias, até inclusive na rede social e tudo mais. Gente, o que eu estou falando aqui é algo real nesse mundo, né? Onde as pessoas têm muitas informações, pouco conhecimento e falam como se tivessem propriedade em diversos assuntos, né? Eu estou falando com uma vasta experiência que eu tive com centenas e centenas de pessoas e também de funcionários, né? Graças a Deus hoje a gente tem um time forte, não é à toa que o nome do livro é Seja um Líder de Herói. Inclusive, quando a gente fala de herói, o que você vê como herói? Você vê algum herói chorando? Você vê algum herói vitimista? Você vê que não vai dar? Todo mundo gosta do herói por quê? Porque ele é protagonista. Então, se você quer ser um herói, você sabe que vai ter batalhas que você precisa superar. Mas a gente vai falar de protagonista daqui a pouquinho. Preste atenção no que eu falo aqui sobre o vitimismo para que você possa identificar. Normalmente, eles são tristes, dramáticos, muitas vezes teatrais, tá? E são presas fáceis das emoções. Então, ele se abala uma emoção para um lado, para o outro, são presas fáceis, né? Outra característica, eles sonham com o inatingível, né? Agem como quem ainda nem começou e de repente nem adquiriu uma bicicleta, mas deseja uma Ferrari, né? Eu tenho um amigo que ele fala, desde os 17 anos, ele fala, eu vou ser rico, quero montar uma empresa. Hoje ele está com 29, ele continua falando a mesma coisa e não trabalha para ninguém. É uma incongruência, né? Então, você tem que falar aquilo que você vive. Então, outra coisa, vivem se comparando com os outros, analisando o que os outros têm. E eles não, o que os outros sabem fazer e eles não. Então, é uma comparação o tempo todo. Eles não querem trilhar o caminho do sucesso, eles querem o que o outro tem. Isso é uma coisa que você precisa perceber. A pessoa que está andando com você, ela quer entender o que tem no seu coração, que é precioso, ou ela quer o que você tem? Observe isso. Então, outra coisa, eles se sentem inseguros em relação à própria identidade, tá? Não há um DNA próprio. É uma pessoa que já passou por 5 casamentos, o problema é sempre do cônjuge. Então, de repente eu estou falando aqui, o pessoal fala assim, Leandro, a pessoa que passou por 5 casamentos, eu estou falando uma coisa que inclusive a Bíblia fala. Deixa eu usar um negócio da Bíblia agora, vou dar uma polêmica. Eu fico imaginando, essa geração está tão mimimi que Jesus no dia de hoje ia ser um carrasco, né? Um cara terrível, né? Você imagina a parábola do talento. A parábola do talento, Jesus deu, eu não lembro, acho que 2 para um, 3 para outro, deu 1 para um, não lembro exatamente, mas o importante é o contexto. E ali, o cara que ganhou 2 ou 3 multiplicou aquele talento, falou, cara, eu vou fazer isso aqui bom, e voltou para Jesus e falou assim, olha, é a história, né, a parábola, eu estou contextualizando, olha o que eu fiz. Poxa, que legal, você foi um cara bom, você foi um funcionário bom, você foi um servo bom, então por isso eu vou te dar mais para você cuidar. Pensa nisso numa liderança. É isso que você tem que fazer com um liderado. O cara está mandando bem, você tem que estar atento e você tem que ter um olhar para identificar talentos e pessoas protagonistas e falar assim, cara, eu vou te dar mais. E é assim que as pessoas são promovidas. E aí o outro que ganhou 5, cara, você ganhou 5, mandou bem, então eu vou te dar 10. E o que ganhou 1? Se liga. Esse ganhou 1, não fez nada. E aí quando Jesus chegou, né, quando um homem chegou, que é a história, ele falou assim, não, mas eu não fiz por causa disso, porque eu não sabia, eu enterrei aqui. E aí a repreensão é, cara, você é um cara imprestável, você não fez nada. Até esse que você tem, eu vou tomar e vou dar para o de 10. Imagina isso nos dias de hoje, do mimimi. Não, gente, que absurdo, olha o que Jesus está falando, tirar desse coitadinho que só tem um e vai dar para o outro que tem muito. O cara não produziu. Aqui o papo, esse vídeo vai ter muito dislike de mimizento. Aqui é o papo para quem quer vencer, quem quer crescer, ok? Então pensa nisso. Então olha só, e aqui fala, praticam a autossabotagem e gostam de ser o centro das atenções em relação aos seus dramas, para que as pessoas tenham pena deles. Olha o que ele falou. Por isso que eu falei que esse vídeo é polêmico, gente. Então, para salvar a sua própria autoimagem, inventa histórias e mais histórias para justificar a sua própria incompetência. Você está refletindo aí, está lembrando um monte de gente, certo? Tá. Os vitimistas atraem para o seu convívio apenas pessoas parecidas com eles. Olha só, se liga. O cara, ele não vai se juntar com pessoa que vence. Ele vai procurar aquela pessoa que está frágil para falar, você está vendo o que está acontecendo? Viu o que aconteceu aqui na empresa? Viu o que aconteceu ali na outra empresa?
Não vai vencer assim, cara. Não vai vencer. Não ande com vitimista. Você não vai ver vencedor chorando. Não vai ver grandes líderes chorando. Você não vai ver grandes protagonistas chorando. Você não vai ver. Não vem uma solução para cada problema, e sim um problema para cada solução. Já viu, cara? Chega uma solução, o cara, mas isso. Enfim, gente, tem um monte de coisa no meu livro aqui que é interessante. Preste atenção. O protagonista, ele pode ser cuidado, mas você precisa agir rápido se a pessoa não quer ser ajudada e largar de mão e tirar do seu time. Acredite, tira do seu time. Ter uma pessoa vitimista, ter uma pessoa que não produz é injusto com as pessoas que produzem no seu time. Porque às vezes, por causa de um, o time todo não vai crescer, a empresa não vai crescer, não vai multiplicar. Pensa nisso. Agora vamos falar do protagonista já já. Eu quero falar só mais um pouquinho, se você me permitir, sobre o vitimismo. Porque o que eu vou falar agora, você vai perceber que é muito comum e você vai ver muito nas redes sociais. Normalmente, existe uma galera hoje em dia que fala o seguinte, eu faço o que eu quiser na minha vida, né? Claro, todo mundo faz o que quiser na vida. Só que nós somos livres para as nossas escolhas, mas prisioneiros de suas consequências. Então, esse negócio eu faço o que quer, o que gera no futuro? Isso que tem gerado muito. Uma geração frustrada. Aí entra o perigo. Essa frustração tem sido revertida em rebeldia. Já observaram como que as pessoas são rebeldes hoje em dia, os jovens rebeldes? Eu faço o que eu quero, tal. E essa rebeldia, eu não preciso falar sobre rebelde. Existe uma diferença entre revolta, ok, e rebeldia, né? Rebeldia. Então não vou entrar muito em detalhes em relação a isso. Outra coisa que eles fazem é desrespeito à autoridade. Eu aprendi desde novo, respeito não sei o que lá, respeito policial, respeito isso, não. É uma geração que não respeita nada, eu não quero saber, eu faço o que eu quero, peita, todo mundo faz o que quer. Isso não dá certo, isso não funciona. Para que você possa crescer, não vai funcionar. Então, cuidado, líder, não permita isso dentro da sua escola, dentro da sua equipe, perdão, dentro da sua empresa. Então, de respeito, o nível está tão alto que hoje em dia, se a pessoa for, vamos supor, cristã, e se a Bíblia falar uma coisa, não, a Bíblia está errada. Está tão louco o negócio. Então as pessoas perderam aquela questão de respeitar a autoridade. E respeitar a autoridade é um princípio para que leve à honra. E a honra é um princípio do crescimento. Então é um assunto que eu posso abordar com mais calma depois. E um outro ponto é a independência. São muito independentes para algumas coisas, né? Eu faço o que eu quero, tal, mas são dependentes de vários outros setores, né? Quando estão sozinhos, são fracos. Quando estão em grupo, são fortes. Então, muita atenção. O vitimista, ele pode trazer grande prejuízo. Claro, se você conseguir recuperar essas pessoas, ótimo, para a gente gerar uma geração forte, uma geração vencedora. Mas nem sempre é fácil. Não insista com quem não quer. Vamos falar do protagonista agora. Então agora vamos falar daqueles que conquistam, vamos falar dos protagonistas, vamos falar daqueles que trazem histórias, daqueles que fazem, deixam um legado. E é tão bom. Você já percebeu? Você já conquistou uma coisa na sua vida? Que você chega em casa e fala, cara, eu conquistei isso. Esse sentimento, eu quero trazer isso para você agora, esse sentimento. Quanto tempo você não sente isso? Você é líder, você é liderado. Cara, eu ganhei isso, eu ganhei essa placa, eu ganhei esse prêmio, eu fui promovido. Essa sensação de conquista, onde todas as pessoas ao seu redor te elogiam. Ei, é muito melhor ser protagonista, mas dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Sabe por quê? Olha algumas características. O protagonista, ele sente o peso da dor e a supera. Ele não sente o peso da dor, ele chora. Ele sente o peso da dor e a supera. Outra coisa, ele se autoavalia de tempo em tempo e gosta de superar desafios. Se não alcançou seu objetivo, ele não desiste, mas tenta de novo até conseguir. O protagonista, ele não faz a coisa só para conseguir, mas é até conseguir. Então, olha que importante. Outra coisa, ele não é movido pelas circunstâncias, mas pelas convicções. Ele é movido pela convicção, ele tem convicção. Eu falo isso numa outra palavra que eu dei num ano aí, que eu falo sobre as convicções. O cara que é convicto, ele não muda.
Ele não muda de time toda hora, meu time perdeu, agora. Não. Ele é convicto naquilo que ele quer, ele é convicto no propósito. Tem muita gente hoje em dia que fala de propósito. Ah, eu tenho propósito, tal. Aí você chega, toma aqui um dinheirinho a mais. Opa, você tem propósito? Então ele é convicto, independente das circunstâncias, se está ruim, se o barco está ruim ou não, vamos remar, vamos vencer. Ele sabe onde quer chegar, ele tem foco. Então ele tem foco. Não importa as circunstâncias são aqui, ele tem foco, ele tem visão de onde ele quer chegar. Outra coisa, ele enxerga o inimigo como algo que faz parte da jornada e deve ser superado. Gente, se eu trouxer aqui o exemplo, como eu gosto muito da Bíblia, quantos inimigos teve, quantas batalhas tiveram? Faz parte, né? Os adversários, para o protagonista, os adversários existem para percebermos onde podemos nos aprimorar. Olha que interessante. Tudo isso está no meu livro, tá? Outra coisa, ele acredita que os adversários os fazem crescer. Então, o adversário não é para derrubar, é para fazer crescer, para fazer aprimorar, para você conseguir desenvolver mais. Então, a dúvida e incredulidade dos inimigos a seu respeito são verdadeiras molas propulsoras para avançar ainda mais. E aí faltam mais duas coisas só. É altamente positivo e convicto de que vai conseguir, mesmo às vezes dando errado. Ele volta e vai conseguir. E por último, e muito importante, ele inspira pessoas. Porque quando você conquista, você inspira pessoas. O vitimista não inspira ninguém. Inspira pessoas e deixa um legado. Não tem nada mais poderoso que legado. Ele inspira pessoas e deixa um legado a respeito do que fez e conquistou por onde passa. Seus ensinamentos são práticos e ele fala do que vive. Então espero que esse vídeo de hoje possa ter agregado demais na sua vida e possa agregar nos seus relacionamentos, na sua empresa e para você que de repente é vitimista, que você possa mudar essa postura, porque é muito mais prazeroso ser protagonista. Dá trabalho, mas a conquista tem os seus benefícios. Beleza? Forte abraço, Deus te abençoe.